A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concórdia dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis, não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. E a partir do momento que a gente entende que Deus é o presente, nós vamos começar a ver muito mais além daquilo que normalmente estávamos acostumados a ver. É importante nós entendermos que na doutrina espírita tem conjunto de fatores que vão se somando para que a gente tenha os fatos. E esses fatos vão sendo comprovados pela teoria. E quem vai fazer isso é a ciência. A doutrina espírita sempre vai dando norte. Logicamente, se os cientistas se tornassem espíritas, muita coisa mudaria e as situações seriam muito diferentes. Porque eles iriam ver, primeiro, que todos nós temos uma consciência que responderá perante as leis divinas. E segundo, os espíritos poderiam confiar mais e liberar mais informações. Que as informações que nós aqui na Terra reencarnados descobrimos é aquilo que a espiritualidade libera para este ou aquele reencarnado dentro daquele padrão, daquela responsabilidade. E outros vão assumindo as responsabilidades devido à sua dedicação, ao seu estudo e à busca pelo seu aprimoramento, conforme a questão 577 do Livro dos Espíritos. Nas obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo e a Gênese. O que é o Espiritismo não é considerado as obras básicas da codificação, ou as obras basilares ou fundamentais, porque elas estão na base. Tudo que vier depois tem que estar contido dentro dessas obras, de alguma forma. Ah, mas se a ciência revelar algo diferente, a gente vai aceitar. Coloca lá um adendo, tal dia, o cientista tal descobriu isso, que vai contra o que está aqui. Mas até hoje ainda não conseguiram. Pelo contrário, eles vêm descobrindo aquilo que a gente ainda não enxergava dentro das teorias que nós temos. Capítulo 8. Teoria sobre a formação da Terra. 8.1. Teoria da projeção. Então, como a Terra foi formada? 1. De todas as teorias concernentes à origem da Terra, a que alcançou maior voga nestes últimos tempos é a de Buffon, quer pela posição que ele desfrutava no mundo sábio, quer pela razão de não se saber mais do que ele disse naquela época. Então, Buffon elaborou uma teoria, e essa teoria foi aceita por muito tempo, porque não tinha outra informação melhor, a dele era mais consistente, e ele tinha grande prestígio entre os sábios. E ali nós vamos ter o número 82, nos últimos tempos, e Buffon, 83. 82. Nota da editora. No final do século XVIII, a primeira metade do século XIX. Então, entre 1750 a 1850. E 83, a segunda nota da editora, Georges Louis Leclerc de Buffon. Viveu em 1707 a 1788, um naturalista francês. Viveu bastante, ele, 81 anos. Vendo que todos os planetas se movem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e no mesmo plano, a percorrer órbitas cuja inclinação não passa de 7,5 graus, concluiu Buffon dessa uniformidade, que eles hão de ter sido postos em movimento pela mesma causa. Então, se eles tinham o mesmo ângulo e o mesmo sentido de rotação, a força que lhes deu origem era a mesma. De igual ponto de vista, formulou a suposição de que, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, um cometa se haja chocado com ele e, raspando-lhe a superfície, tenha destacado desta uma porção que, projetada no espaço pela violência do choque, se dividiu em muitos fragmentos, formando esses fragmentos os planetas que continuaram a mover-se circularmente pela combinação das forças centrífuga e centrípeta no sentido dado pela direção do choque primitivo, isto é, no plano da eclíptica. E a gente vai ver aqui que quando se formula a teoria do Big Bang, tem uma razão de ser.
Aqui ele está mostrando que um cometa bate no Sol, sai ali vários fragmentos, eles começam a girar e vão formando então os planetas, satélites e todos os corpos celestes que estão em torno do Sol. Mas a gente viu antes uma explicação mais detalhada do Galileu, que era uma grande massa formada nas nebulosas, se desloca, essa massa incandescente, e ela vai se partindo em vários fragmentos. Desses fragmentos vão surgir as estrelas, que são, no nosso caso, é o Sol. E dessa estrela saem os seus fragmentos que formam toda a sua família de astros que giram em torno dele, como planetas, cometas, meteoros e tanta infinidade de corpos celestes que tem em torno do Sol. Os planetas seriam, assim, partes da substância incandescente do Sol, por conseguinte, também teriam sido incandescentes à sua origem. Levaram para se resfriar e consolidar tempo proporcionado aos seus volumes respectivos e, quanto a temperatura o permitiu, a vida lhes despontou na superfície. A gente vê aqui que as informações vão se aperfeiçoando. Um lançou uma teoria, o outro lançou outra teoria, o outro lançou outra teoria, sempre uma após a outra, mas elas vão se aperfeiçoando. Então, quando Buffon lança essa teoria, e vamos supor que Galileu tenha tido conhecimento dessas informações de alguma forma, ou no caso, Camille Flammarion leu. Ao ler, ele consegue então, com seus protetores e mentores interferindo na sua mente, ter uma visão mais aperfeiçoada. Qualquer cientista, qualquer astrônomo que fizer o estudo da Gênese espírita, logicamente, ao formular uma teoria da concepção da formação do mundo, ele vai ter uma formação diferente. E seria interessante que algum astrônomo brasileiro o espírita, né, tivesse condição de fazer todos os experimentos para provar a teoria que está aqui lançada. Seria muito interessante. Quem sabe um dia. Em virtude do gradual abaixamento do calor central, a Terra chegara ao cabo de certo tempo a um estado de resfriamento completo. A massa líquida se congelaria inteiramente e o ar, cada vez mais condensado, acabaria por desaparecer. O abaixamento da temperatura, tornando impossível a vida, acarretaria a diminuição. Depois, o desaparecimento de todos os seres organizados. Tendo começado pelos polos, o resfriamento ganharia pouco a pouco todas as regiões até o Equador. Aqui ele desenvolve uma teoria que vai congelar os polos depois de um certo tempo, ela está extremamente incandescente, tudo aqui na Terra é vapor, um vapor denso, sem nenhuma possibilidade de vida. Ela vai resfriando, esses gases vão passando por todo um processo de resfriamento e purificação, então aquelas substâncias mais pesadas que estavam em estado de vapor começam a se condensar e cair na Terra, os polos resfriam e assim estabelece a vida a partir de um determinado momento, e um dia a Terra vai estar toda congelada, não terá mais vida aqui. Essa é a teoria que Buffon lançou. Então, segundo Buffon, o estado atual da Lua, que, menor do que a Terra, seria hoje um mundo extinto, do qual a vida se acha para sempre excluída. O próprio Sol viria a ter, afinal, a mesma sorte. De acordo com os seus cálculos, a Terra teria gasto cerca de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual, e dentro de 93 mil anos, o termo da sua existência da natureza organizada, da vida. Portanto, Buffon lançou uma teoria consistente para aquele momento, e as pessoas aceitaram. Mas, logicamente, que depois as teorias que viriam foi dando cabo àquelas elaboradas por Buffon. Como sempre acontece em tudo na nossa vida, tudo vai se aperfeiçoando, vai passando por transformações, até que um dia nós conseguimos entender em uma escala melhor, até que um dia, ao longo dos milênios, nós vamos ter uma visão mais ampla e esclarecida de como formou toda a vida. 2. A teoria de Buffon, contraditada pelas novas descobertas da ciência, está presentemente abandonada quase de todo pelas razões seguintes. Primeiro, durante longo tempo, acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos cujo encontro com os planetas podia ocasionar a destruição deste último. Nesta hipótese, a suposição de Buffon nada tinha de impossível, entendendo que os cometas fossem um corpo sólido. Sabe-se, porém, agora que os cometas são formados por uma matéria gasosa bastante rarefeita. Entretanto,
para que se possam perceber estrelas de grandeza média através de seus núcleos. Nessas condições, oferecendo menos resistência do que o Sol, impossível é que, num choque violento com este, eles sejam capazes de arremessar ao longe qualquer porção da massa solar. Então, a partir do momento que viu-se que os cometas eram rarefeitos, percebeu-se que não era impossível eles se chocarem com o Sol e causar algum dano à massa solar. Eles seriam absorvidos pelo Sol, mas a ciência hoje tem uma observação, conforme está ali no 84. Observação 84, nota da editora. A ciência atualmente define os cometas como um bloco de gelo e rocha com alguns quilômetros de extensão. Quando um cometa se aproxima do Sol, o gelo superficial se evapora, formando uma bola de vapor que adquire a forma de longa cauda. Hoje sabemos que os cometas não são tão inofensivos quando se chocam com os planetas. Mas, em choque com o Sol, não causaria qualquer dano a essa estrela. Então, ao se chocar com o Sol, não causariam dano de grande relevância ao Sol. Mas aos planetas, eles poderiam trazer grandes problemas. Só de passar perto já daria algum tipo de inconveniente. De acordo com as massas, de acordo com o tamanho daquele núcleo dele. Certo? Então, todos eles têm uma certa interferência de acordo com o tamanho do núcleo. E conforme eles vão se aproximando do Sol, o núcleo vai dissolvendo aquele gelo, vai virando vapor. E quando ele vai se afastando, volta a se condensar de novo, tornando aí uma massa congelada, flutuante, viajando pelo espaço, numa órbita às vezes, bem definida pela ciência. Atualmente são cerca de mais de 4.000 cometas identificados pela ciência. Segunda, a natureza incandescente do Sol é também uma hipótese que nada até o presente confirma que, ao contrário, as observações parecem desmentir. Se bem ainda não haja certeza quanto à sua natureza, os poderosos meios de observação de que hoje dispõe a ciência hão permitido que ele seja melhor estudado, de modo a admitir-se em geral que é um globo composto de matéria sólida, cercada de uma atmosfera luminosa ou fotosfera, que não se acha em contato com a sua superfície. Aí, então, o Sol tem uma substância, um centro sólido e uma fotosfera em torno dele que fica incandescente o tempo todo. Portanto, nós vamos ver que a natureza incandescente do Sol não é bem como a gente pensa. Tem mais detalhes que ainda não se descobriu, que vão se descobrindo ao passar do tempo, ao longo dos séculos. Cada vez que a ciência vai conseguindo, os cientistas vão conseguindo mecanismos de se aproximar do Sol, de estudar o Sol, de penetrar o interior do Sol, com seus equipamentos ultra sofisticados, eles vão descobrindo, fazendo descobertas, vão trazendo para nós novas informações, que é importante que a gente entenda. 85, nota de Allan Kardec, que está relacionada aqui à superfície do Sol. Completa dissertação à altura da ciência moderna sobre a natureza do Sol, dos cometas, se encontra nos estudos e leituras sobre astronomia, de Camille Flammarion. Então, estudos e leituras sobre astronomia, que Camille Flammarion faz um vasto estudo, uma vasta pesquisa, é onde você pode encontrar mais informações. Certamente que a ciência atual, lógico, já superou Camille Flammarion, mas Camille Flammarion criou uma base. Quando a gente fala que superou, não quer dizer que aquela seja descartada, ela formou a base. A física. Para Einstein chegar à física, a teoria da relatividade e a física quântica, ele estudou todas as sequências da física, todo o histórico, todas as leis da física até ali. Não é porque Newton está ultrapassado. Sim, está ultrapassado, se nós formos ver certos conceitos à luz da física moderna. Mas tudo que ele fez, todos os cálculos que ele fez, ou estão certos, ou estão muito próximos de estarem certos. Foram feitos pequenos ajustes, pequenas correções, mas Newton chegou a dados muito precisos na época que ele estabeleceu. As bases newtonianas, das leis newtonianas. E quem pode nos afirmar, com total certeza, que Einstein não é a reencarnação de Newton? Ou que Newton não é mentor de Einstein? A espiritualidade não diz nada a respeito.
estamos fazendo aqui, já que nós acreditamos em reencarnação, na comunicação dos espíritos, e que os espíritos nos intuem, então, certo, de todas as formas, Einstein e Newton, supondo sejam espíritos distintos, eles fazem parte da pleiade de espíritos que gerenciam e trabalham pela evolução tecnológica da Terra. Continuemos. Terceiro, ao tempo de Buffon, somente se conheciam os 6 planetas de que os antigos eram conhecedores: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Descobriram-se depois outros em grande número, 3 dos quais, principalmente Juno, Ceres e Palas, têm uma órbita inclinada a 13, 10 e 34 graus, o que não concorda com um movimento único de projeção. Então, foi descobertos vários, lembrando que Juno, Ceres e Palas fazem parte daqueles pequenos planetas ou planetoides que existem dentro do Sistema Solar. Ele cita aqui apenas 3, mas são vários. Nota da editora: Juno, Ceres e Palas são dos mais de 4.000 asteroides identificados pelos astrônomos. Asteroides são fragmentos de rocha que giram em torno do Sol. Então, eles são asteroides ou pequenos planetas ou planetoides, que já estão classificados como asteroides, que estão em movimento em torno do Sol, cada um cumprindo a sua função. Quarto, reconheceram-se absolutamente inexatos os cálculos de Buffon acerca do resfriamento desde que Fourier descobriu a lei do decrescimento do calor. Tem o teorema de Fourier, é muito interessante, bem complicadinho, como que uma mente pôde conceber aqueles cálculos tão cheios de detalhes. Certo? Se vocês tiverem oportunidade de pesquisar sobre o teorema de Fourier, são cálculos, a série de Fourier, né? Série de Fourier e teorema de Laplace. Então, a série de Fourier são cálculos muito sofisticados que na engenharia a gente tem que estudar, e como tem que estudar para a gente aprender. E o cara concebeu aquilo assim. Então, são gênios, são aqueles espíritos que são responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia na Terra, vêm com a sua missão, com seus protetores, com seus mentores e com a sua preparação íntima. Porque a maioria dos cientistas são médiums sintonizados com um grupo de espíritos que tem a função de trazer tecnologia para a Terra, para desenvolver o processo tecnológico da Terra. Bem gerenciado pela espiritualidade superior. A Terra não precisou apenas de 74.000 anos para chegar à sua temperatura atual, mas de alguns milhões de anos. Aí tem um 87 ali, vamos ver. Nota da editora: estima-se que a Terra tenha iniciado seu processo de formação há 4.600 milhões de anos, ou seja, 4,6 bilhões de anos, certo? O processo de solidificação da crosta teria ocorrido nos primeiros 500 milhões de anos, então entre 4,6 bilhões de anos e 4,1 bilhões de anos, então é o período que ela levou para iniciar seu processo de solidificação. Nos primeiros 500 milhões, entre 4,6 e 4,1 bilhões, ou 4.600 milhões e 4.100 milhões de anos. Certo? Os números... Quinto. E um detalhe importante a gente citar: Kardec não cita nenhuma data, nenhuma idade da Terra nas suas formações. A ciência humana é que deu esses números, e o Espiritismo aceita e respeita. Mas tem um livro, eu não me lembro qual, se não me engano é o Consolador, que Emmanuel fala que todos os nossos números são quiméricos. Respeitam a ciência humana, mas não tem relação com aquilo que estuda-se na espiritualidade. Quinta, Buffon unicamente considerou o calor central da Terra, sem levar em conta os raios solares. Ora, é sabido hoje que, em presença de dados científicos de rigorosa precisão, obtidos pela experiência, que, em virtude da espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo não contribuiu de a muito, senão em parcela insignificante para a temperatura da superfície exterior. São periódicas as variações que essa temperatura sofre devido à ação preponderante do calor solar. Capítulo 7, item 25. Então a gente vai vendo que hoje a ciência mostra que os raios solares sobre a Terra intensificam bastante essa alteração da temperatura. Se
a Terra era muito quente, o Sol também poderia ser mais quente, por que não? Ah, mas não tem jeito dele ter sido mais quente. Tudo bem, mas de todo jeito, a Terra estando quente, mais o raio solar quente, aumenta o tempo de resfriamento. Permanente, que é o efeito dessa causa, ao passo que o calor central é nulo, ou quase nulo. A diminuição deste não pode trazer à superfície da Terra sensíveis modificações. Para que a Terra se tornasse inabitável pelo resfriamento, fora necessário a extinção do Sol. Então, para que a Terra ficasse congelada, tinha que extinguir o Sol. Ou criar um mecanismo artificial externo que bloqueasse a ação dos raios solares sobre a Terra. Tem um 88zinho aqui no final, nota de Allan Kardec. Vejam-se para maiores esclarecimentos sobre este assunto e sobre a lei do decrescimento do calor, cartas acerca das revoluções do globo pelo Dr. Bertrand, ex-aluno da Escola Politécnica de Paris, carta 2. Esta obra, à altura da ciência moderna, escrita com simplicidade e sem espírito de sistema, encerra um estudo geológico de grande interesse. Interessante que ele já coloca que ele colocou numa linguagem simples, escreveu sem sistema, sem complicar nada, para que todos pudessem entender. Então, se o cientista quiser complicar os fatos, ele dá muito dado técnico que os leigos não conseguem, e se ele quiser simplificar, ele coloca todas as definições dos dados técnicos e a gente vai conseguir entender. É importante, gente, nós entendermos que a ciência vai sempre passando por modernizações, cada momento ela moderniza alguma coisa, vai passando por novos processos de aperfeiçoamento, mas ninguém da ciência despreza a base daquilo que foi elaborado para chegar aonde chegamos hoje. 8.2 Teoria da condensação. 3. A teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que hoje prevalece na ciência como a que a observação melhor justifica, a que resolve o maior número de dificuldades e que se apoia, mais do que todas as outras, no grande princípio da unidade universal. É a que deixamos expostas acima no capítulo 6, Uranografia Geral. Então, lá no capítulo 6, a Uranografia Geral, tem várias teorias interessantes que eles condensou, simplificou, deixando para nós como a principal. Então, dentro das mensagens que o Kardec recebeu, ele separou aquelas da Uranografia Geral, mostrando a formação da Terra em dados extremamente técnicos, principalmente naquela época. Estas duas teorias, como se vê, conduzem ao mesmo resultado: estado primitivo de incandescência do globo, formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, existência do fogo central e aparecimento da vida orgânica, logo que a temperatura a tornou possível. Difere, no entanto, em pontos essenciais, e é provável que, se Buffon vivesse atualmente, adotaria outras ideias. Então, as teorias do Buffon já estavam ultrapassadas, foi criando-se uma nova, a de Buffon serviu de base, foi aperfeiçoada para passar para a seguinte. Então aqui ela já veio mostrando um lado mais importante, difere da de Buffon por vários pontos essenciais, mas Buffon criou a base para as pessoas pensarem. Lembre-se que eu disse, quando a pessoa ler um texto e ele precisa ser aperfeiçoado, ele cria um campo mental do conhecimento daquela base. E seus protetores e mentores vão o intuindo, vão fazendo curso para ele em desdobramento, até que ele entenda todo o mecanismo, todo o processo. A geologia toma a Terra no ponto em que é possível a observação direta. Seu estado anterior, por escapar à observação, só pode ser conjectural. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que se deve preferir a que a lógica sanciona e que mais acorde se mostra com os fatos observados. Então nós temos um conjunto de dados, um conjunto de fatores que precisamos entender que a ciência vai pegar os dados atuais,
vai fazer vários cálculos, várias pessoas vão estar estudando, pesquisando, debatendo aquele assunto e vão chegar a um consenso. Aquela ideia mais de acordo com a lógica, mais de acordo com os experimentos que possam ser feitos em laboratório, serão aquelas que vão ser aceitadas. Então nós normalmente aceitamos determinadas ideias porque alguém nos falou. Mas o cientista ele tem que pegar os dados, pesquisar, estudar, pesquisar e procurar entender. 8.3 Teoria da incrustação. 4. Apenas por não deixar de mencioná-la, falamos dessa teoria que nada tem de científica, mas que, entretanto, conseguiu certa repercussão nos últimos tempos e seduziu algumas pessoas. Acha-se resumida na carta seguinte. A gente vai vendo que Kardec trouxe para nós informações de como as pessoas pensavam naquela época e todas as teorias que existiam. Conhecedor da alma humana, estando em sintonia com seus protetores, seus mentores, ele sabia que essas teorias deveriam ser colocadas aqui, algumas mostrando que elas são palpáveis, que elas são lógicas e outras que elas são totalmente ilógicas, para que nós atualmente não adotássemos uma dessas ideias como não sendo novas, até porque os criadores dessas teorias vão reencarnar. E a tendência do espírito é dar continuidade àquele pensamento. Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Essa afirmativa os geólogos a contestam, firmados nos estudos dos fósseis e dos milhares de caracteres incontestáveis de vetustéis que transportam a origem da Terra há milhões de anos. Entretanto, a Escritura disse a verdade e também os geólogos. E foi um simples Campônio quem os pôs de acordo, ensinando que o nosso globo não é mais do que um planeta incrustador, muito moderno, composto de materiais muito antigos. A pessoa teve uma ideia, sacou uma ideia assim bem mirabolante. Vocês dois estão certos, então acabou o problema. Mas foi feito desta forma. Vejamos. Nota de Allan Kardec. Miguel de Figueiredo, autor de Chave da Vida. Então, o cara escreveu Chave da Vida, que era um Campônio, uma pessoa simples, mas bastante inteligente. Portanto, os espíritos reencarnam com certas ideias, com certas tendências, que tem que ser bem educada, bem esclarecida, para não ir para os mesmos caminhos errados. Após o arrebatamento do planeta desconhecido, que chegar à maturidade ou de harmonia com o que existiu no lugar que hoje ocupamos, a alma da Terra recebeu ordem de reunir os seus satélites para formar a Terra atual. Segundo as regras do progresso em tudo e por tudo, 4 apenas desses astros concordaram com a associação que lhes era proposta. Então a Terra tinha uma alma e esses satélites em torno dela tinham também sua alma e tinham o livre-arbítrio de concordar ou não concordar. Só a Lua persistiu na sua autonomia, visto que também os globos têm seu livre-arbítrio. Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigiu-se aos seus satélites um raio magnético atrativo, que pôs em estado cataléptico tudo o mobiliário vegetal, animal e hominal que eles possuíam, e que trouxeram para a comunidade. Então, tinha seus satélites com as vidas que normalmente nós temos aqui, todo mundo lá tranquilo. A Terra dá um raio magnético, todo mundo entra em estado cataléptico para não sentir os impactos e então vai fazer a aproximação. Vejamos. A operação teve por únicas testemunhas a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que a ajudaram nessa grande obra, abrindo aqueles globos para lhe dar entranhas comuns. Praticada a soldadura, as águas se escoaram para os vazios que a ausência da Lua deixara. Portanto, se a Lua tivesse vindo ocupar seu espaço na Terra, como ficariam as águas? Para onde elas iriam, né? Mas tudo bem, o cara criou uma estrutura bem mirabolante, bem interessante, e que quando colocou os mensageiros celestes abrindo a entranha dos satélites e depois fazendo a soldadura na Terra, as pessoas começaram a achar bastante interessante, porque não foi contra os cientistas, não foi contra a Bíblia. Criou um meio termo que muitas pessoas aceitaram naquele momento. As atmosferas se confundiram e começou o despertar ou a ressurreição dos germes
que estavam em catalepsia. O homem foi o último a ser tirado do estado de hipnotismo e se viu cercado de luxuriante vegetação do paraíso terrestre e dos animais que pastavam em paz ao seu derredor. Tudo isto se podia fazer em 6 dias, com obreiros tão poderosos como os que Deus encarregara da tarefa. O planeta Ásia trouxe a raça amarela, o da civilização mais antiga. A África, a raça negra. A Europa, a raça branca. E a América, a raça vermelha. Aqui ele já tira um pouquinho do eurocentrismo, que ele coloca que a Ásia, a raça amarela, seria aquela civilização mais antiga. E não a Europa, como muitas das vezes os cientistas querem colocar a Europa como o centro de evolução, centro de formação da opinião pública mundial, que ela perdeu após a Segunda Guerra Mundial e vai vindo perdendo, que a Ásia vem ganhando cada vez mais notoriedade e destaque por uma série de fatores que já faz parte da cultura do povo, que foi se sedimentando, se fortalecendo, e no momento atual eles têm como modificar certas teorias com relação a isso. Minha opinião um pouco pessoal, mas a gente está vendo isso no dia a dia, a Ásia cada vez se tornando mais forte economicamente, socialmente e até mesmo militarmente. Assim, certos animais, de que apenas os despojos são encontrados, nunca teriam vivido na Terra atual, mas teriam sido transportados de outros mundos desmanchados pela velhice. Os fósseis, que se encontram em climas sob os quais não teriam podido existir neste mundo, viviam, sem dúvida, em zonas muito diferentes nos globos onde nasceram. Tais despojos, na Terra, se encontram nos polos, ao passo que os animais viviam no equador dos globos a que pertenciam. Então, bastante interessante, bastante auspiciosa aí das ideias. Onde existiam hoje os mamutes, que é nas partes mais frias, lá no planeta onde eles viviam, que depois foi se unir à Terra, era muito quente. Teorias são teorias. A questão é comprovar na prática, aí é que onde ela perdeu. 5. A teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental. Além de que, deixa intacta a questão mesmo que ela pretende resolver a questão da origem. Diz é certo como a Terra se teria formado, mas não diz como se formaram os 4 mundos que se reuniram para constituí-la. Onde se formou o planeta Ásia, o planeta África, o planeta Europa, o planeta das Américas? Como que ele criou a vida lá? Deu uma resposta mirabolante, bastante interessante, bastante aceitável para pessoas que não viessem a fazer certos questionamentos. Se as coisas se houvessem passado assim, como se explicaria a inexistência absoluta de quaisquer vestígio daquela imensa soldadura? Não obstante, terem ido até as entranhas do globo. Cada um daqueles mundos, ou Ásia, ou África, ou Europa, ou América, tal ou porque se refere ao mundo e não ao continente, com a denominação que a gente dá hoje, que se pretende haverem trazido os materiais que lhes eram próprios. Teria uma geologia particular diferente da dos demais, o que não é exato. Olha que detalhe. Todos os dados geológicos de cada um deles são praticamente idênticos. Obedeceram a certas leis que podem ser comprovadas pela ciência atual. Então, só aí já tem a primeira falha. Ao contrário, vê-se primeiramente que o núcleo granítico é uniforme, de composição homogênea em todas as partes do globo, sem solução de continuidade. Depois, as camadas geológicas se apresentam de formação igual, idêntica quanto à constituição, superpostas em toda parte, na mesma ordem, contínuas, sem interrupção, de um lado a outro dos mares, a Europa, a Ásia, a África, a América, reciprocamente. Então, como que elas seriam superpostas se tem tudo um histórico? Todos os dados que a ciência vai buscar estão lá. Ah, mas tem as placas tectônicas? Sim, mas a composição geológica delas, os dados científicos sobre como elas se formaram, os movimentos que ocorreram, as eras, as características de cada era, estão presentes em todos eles. Então, essa teoria vai começar sendo desbancada aí.
Essas camadas, que dão testemunho das transformações do globo, atestam que tais transformações se operaram em todas as suas superfícies e não apenas numa porção desta. Mostram os períodos de aparecimento, existência e desaparecimento das mesmas espécies de animais e vegetais nas diferentes partes do mundo igualmente. Aí vem uma outra coisa, porque as idades da formação da Terra e do aparecimento e desaparecimento das plantas e dos animais, que estão contidos na nossa geologia, estão em toda a Terra com as mesmas características. Não são iguais, mas têm características semelhantes, mostrando que foram formadas naquela mesma época. Mostram a fauna e a flora desses períodos recuados a marcharem simultaneamente por toda parte, sob a influência de uma temperatura uniforme e a mudar por toda a parte de caráter, à medida que a temperatura se modifica. Semelhante estado de coisas não se concilia com a formação da Terra por adjunção de muitos mundos diferentes. Portanto, teria que ter uma coincidência muito grande nesses outros mundos para que, quando juntasse, tudo ficasse parecido, tudo ficasse muito semelhante, tudo ficasse compatível com os dados que a ciência chega. O que é, um certo ponto, mais ou menos impossível. Ademais, é de perguntar-se o que teria sido feito do mar, que ocupa o vazio deixado pela Lua, se esta não se houvesse recusado a reunir-se às suas irmãs. O que aconteceria à Terra atual se um dia a Lua tivesse a fantasia de vir tomar o seu lugar expulsando deste o mar? A gente vê que a água é uma parte importante da constituição da Terra. Sem água, fica muito difícil a vida. Então, como que nós vamos dizer que houve toda essa transformação, que houve todas essas mudanças, se a gente não procura entender que o conjunto todo está imerso nas mesmas leis? Toda a teoria da formação da Terra formulada pela ciência se aplica em qualquer dos continentes. E a questão da água, nós não vivemos sem água. 6. Semelhante sistema seduziu algumas pessoas porque parecia explicar a presença das diferentes raças de homens na Terra e a localização delas. Mas uma vez que essas raças puderam proliferar em mundos distintos, por que não teriam podido desenvolver-se em pontos diversos do mesmo globo? Então, agradou principalmente pelas raças diferentes, mas vinha outras questões, outras perguntas, outros questionamentos que não se encaixavam. É querer resolver uma dificuldade por meio de outra dificuldade maior. Efetivamente, quaisquer que fossem a rapidez e a destreza com que a operação se praticasse, aquela junção não se houvera podido realizar sem violentos abalos. Quanto mais rápida ela fosse, tanto mais desastroso haveria de ser o cataclismo, ou os cataclismos. Portanto, vai ficando uma série de dados que faltam pedaços para complementar a informação, desde que você venha pensar de uma forma científica. Parece, pois, impossível que seres apenas mergulhados em sono cataléptico hajam podido resistir-lhes para, em seguida, despertarem tranquilamente. Se fossem unicamente germes, em que consistiriam? Como é que seres inteiramente formados se reduziriam ao estado de germes? Restaria sempre a questão de saber-se como esses germes novamente se desenvolveram. Porque serão germes. Não disse que existia pessoas, animais, tinham germes que ficaram catalépticos e depois vieram despertar. Ou que fossem seres humanos, que conforme ele fala, o ser humano foi o último a ser despertado, e quando ele despertou estava tudo pronto, bacana em volta dele. Então lá já existiam seres humanos, mas como eles foram criados? Eram questões, e são questões, que ficam borbulhando na cabeça daquelas pessoas mais atentas, com senso crítico e de autoanálise. Ainda aí teríamos a Terra a formar-se por processo miraculoso. Processo, porém, menos poético e menos grandioso do que o da Gênese bíblica,
enquanto que as leis naturais dão da sua formação uma explicação muito mais completa e, sobretudo, mais racional, deduzida da observação. Portanto, cada um foi buscando a sua observação, foi buscando cruzar dados, e como essa informação tinha sempre um pedaço faltando, tanto na Gênese bíblica quanto na Gênese apresentada aqui, as coisas foram se tornando mais diferentes e os questionamentos também foram se intensificando. Tem dois números ali, 90 e 91. 90. Nota de Allan Kardec. Quanto ao tal sistema se liga a toda a cosmologia, é de perguntar-se sobre que base racional pode o resto assentar. A concordância que, por meio desse sistema, se pretende estabelecer entre a Gênese bíblica e a ciência é inteiramente ilusória, pois que a própria ciência o contradiz. Então, serviu de base para algumas pessoas pensarem, nós temos que respeitar isso, porque sempre tem uma base, um fundamento ali, que depois as pessoas ao lerem assim vão falar, mas não pode ser desse jeito. E aí começam a criar pensamentos, ideias, vão fazendo as pesquisas e vão fazendo comparações, desenvolve-se uma ideia melhor. Então a base é sempre importante para que construamos a parede dos nossos conhecimentos. O autor da carta acima, homem de grande saber, seduzido um instante por essa teoria, logo lhe descobriu os lados vulneráveis e não tardou a combatê-la com as armas da ciência. Então ele viu depois que estava errado alguns pontos e ele mesmo foi mostrando, fazendo as explicações. E nós temos aqui a nota explicativa da página 375, é aquela nota explicativa que tem no final de todos os livros da codificação. 8.4 Alma da Terra. 7. A alma da Terra desempenhou o papel principal na teoria da incrustação. Vejamos se esta ideia tem melhor fundamento. Então, criou-se uma ideia e Kardec, como sempre, ele faz o questionamento se tem um bom fundamento aquilo ali, se existe a possibilidade, se tem condições dessa teoria existir. O desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. O organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica acompanha constantemente, em todos os seres, a progressão da inteligência, desde o pólipo até o homem. E não podia ser de outro modo, pois que a alma precisa de um instrumento apropriado à importância das funções que lhe compete desempenhar. Todo princípio inteligente vai ligar a algum corpo físico, à medida que esse vai se aprimorando, vai crescendo, vai ganhando em qualidade, todo o processo vai se aperfeiçoando. O corpo físico dessas vidas se aperfeiçoa e a inteligência, o princípio inteligente vai se aperfeiçoando, assim também no ser humano. Até aí tudo bem. De que serviria a ostra possuir a inteligência do macaco, sem os órgãos necessários à sua manifestação? Se, portanto, a Terra fosse um ser animado, servindo de corpo a uma alma especial, essa alma, por efeito, mesmo da sua constituição, teria de ser ainda mais rudimentar do que a do pólipo, visto que a Terra não tem sequer a vitalidade da planta. Ao passo que, pelo papel que lhe atribuíram, a alma fizeram dela um ser dotado de razão e do mais completo livre-arbítrio, em resumo. Bom, aqui o Kardec faz uma colocação que a ostra, se tivesse muita inteligência, como similar a um macaco, não teria nenhuma utilização, porque ela não tem braço, não tem perna. Então, cada um tem uma inteligência dentro daquilo que lhe é compatível. Tem aves que são extremamente inteligentes, comparadas com as outras aves. Como, por exemplo, um gavião africano, que ele pega um osso, leva a grande altura, mira uma pedra e o atira, para que ele possa quebrar e ele engolir a lasca de osso. Assim, também como tem alguns papagaios que eles aprendem a falar, a se expressarem em vários idiomas, em mais de um idioma. Já teve um que ele tanto se expressava em espanhol como em inglês, sabendo o que ele queria. Ele pedia um pão em espanhol, se falasse em espanhol com ele, e pedia um pão em inglês, se falasse em inglês com ele. Então ele sabia que ele queria um pão, mostrando que ele tinha inteligência, segundo foi feitos os estudos. Mas
a Terra. Como que seria esse desenvolvimento da alma da Terra? Logicamente, não vou entrar aqui na polêmica da Terra ganhar inteligência, mas a Terra tem uma psicosfera. Ele vai trazer outras explicações, mas o Rochester fala da psicosfera da Terra que ela pode perder energia de acordo com as condutas humanas na Terra. Então são coisas que nós temos que pensar. No livro A Morte do Planeta, ele fala que a Terra poderia ter mais alguns milhões de anos de vida, mas nós, com as nossas atitudes, com as nossas ações, nós reduzimos essa psicosfera da Terra e a Terra então entraria no processo de morte, mas ele não explica muito bem como é a morte de um planeta. Apenas mostra a destruição das pessoas e da vida. E ele fala de um planeta que existe entre a Terra e Marte, que passou por essa situação e ele vive atualmente numa condição vibracional diferente da que estamos acostumados a perceber com os nossos olhos e com os nossos telescópios, que um dia ele viria à tona. Teoria rochesteriana carece de comprovação em muitas delas, principalmente dessa sequência de livro, Os Magos, os Legisladores e a Morte do Planeta. Como espírito superior, o que não é racional, porquanto nunca nenhum espírito se achou menos bem aquinhoado, nem mais aprisionado. Ampliada nesse sentido, a ideia de alma da Terra, então, de ser arrolada entre as concepções sistemáticas é quimérica. Bom, conforme dissemos, a Terra tem uma energia, isso ninguém pode negar. Ela tem seu magnetismo, ela tem energia emanente do calor central, ela tem energia. Então ela tem uma psicosfera, mas não quer dizer que ela tem um espírito, conforme entendemos por espírito. Porque para a gente explicar aquilo que a gente não tem muitas palavras, fica complicado. Mas veja bem, todos os materiais têm uma energia que o mantém coeso. Se você pegar essa aliança de ouro, então tem uma energia que mantém coeso os átomos e as moléculas de ouro. Se essa energia se desfazer por uma ação de uma antimatéria, ela deixa de ser uma aliança. Então tudo tem essa energia que mantém coesa. É certo que tem. Mas aí querer que a energia que mantém coesa essa aliança tem uma inteligência que vai evoluindo, aí é uma coisa muito diferente. Embora o princípio inteligente vai seguindo todo o processo evolutivo do mineral, passando pelo vírus, depois para o vegetal, depois para as microvidas, para as vidas animais propriamente dita, até chegar no ser humano ao longo de milhões de anos. O princípio inteligente. Mas não podemos achar que esse princípio inteligente tenha uma condição de discernimento, conforme falou lá, que a Terra tinha vontade própria de juntar todos os satélites que tinha em torno dela para montar um planeta. Então vamos com calma para que a gente possa entender que tem uma energia que mantém a vida, mas essa energia que mantém a vida na Terra, que mantém a Terra como estrutura geológica no espaço, vibracionalmente ela tem essa vibração magnética, é uma coisa. Agora, acreditar que aí ela tem uma alma, no sentido da inteligência, no sentido que a gente entende como princípio inteligente, é diferente. Por alma da Terra, pode entender-se mais racionalmente a coletividade dos espíritos incumbidos da elaboração e da direção de seus elementos constitutivos, o que já supõe certo grau de desenvolvimento intelectual, ou melhor ainda, o espírito a quem está confiada a alta direção dos destinos morais e do progresso dos seus habitantes, missão que somente pode ser atribuída a um ser eminentemente superior em saber e em sabedoria. Aqui o Kardec já colocou que a alma da Terra são os espíritos que estão envolvidos na Terra, aqui, junto da Terra. E ela tem um espírito superior que gerencia o progresso moral e tecnológico, progresso em geral dos habitantes que estão aqui. Aí nós podemos entender uma alma da Terra. Eu falei que a alma tem uma energia psíquica que a mantém viva no sentido de conseguir manter a vida na Terra, que é o seu magnetismo, o calor imanente do seu núcleo. Tudo isso faz parte de um conjunto energético que mantém a estrutura da Terra em condições de manter a vida. Qualquer um que entende um pouquinho de física sabe isso.
E aqui o Kardec está colocando que se ela tem uma alma, são a coletividade de espíritos que estão presos à Terra, vivendo aqui na Terra e na sua psicosfera. E, além disso, nós temos aquele espírito que gerencia o destino e o futuro da Terra, acreditamos ser Jesus. Em tal caso, esse espírito não é, propriamente falando, a alma da Terra, porquanto não se acha encarnado nela, nem subordinado ao seu estado material. É um chefe preposto ao seu governo, como um general é ao comando de um exército. Então, tem um espírito que comanda o desenvolvimento da Terra, que organiza o desenvolvimento da Terra. Tudo bem. Mas não quer dizer que ele seja a alma da Terra. São duas coisas distintas. Inclusive, para controlar a energia da Terra, ele tem esse poder. Um espírito incumbido da missão tão importante, qual a do governo de um mundo, não poderia ter caprichos, ou então teríamos de reconhecer em Deus a imprevidência de confiar a execução de suas leis a seres capazes de lhes contravir, a seu bel prazer. Ora, segundo a doutrina da incrustação, a má vontade da alma da Lua é que houvera dado causa a que a Terra fosse incompleta, a ideia que de si mesma se refutam. Revista Espírita de setembro de 1868. Portanto, nós temos que prestar atenção nesses pequenos detalhes para entendermos que a alma da Terra, talvez a pessoa quisesse falar da energia que envolve a Terra, desse magnetismo da Terra, é uma coisa, mas isso não é alma, não é inteligência, como aí entendemos, como parte dos nossos espíritos, que somos humanos, que temos inteligência, temos discernimento, temos capacidade de pensar, de criar, embora nem todos, mas já tem. E um espírito que governe a Terra tem que ser um espírito de grande pureza, de grande saber. Portanto, a alma da Terra é alguma coisa que alguém não soube expressar o que queria falar e criou-se, como sempre, as teorias em torno dos debates, e Kardec veio esclarecer para a gente que as almas da Terra são as almas ligadas à Terra ou os espíritos que gerenciam o destino da Terra. Ela não tem uma alma propriamente dita, embora nós sabemos que ela tenha a sua energia magnética, de todo o conjunto de forças que a mantém no universo, tem uma energia que mantém tudo isso e que mantém as condições de vida. Você chegou até aqui, muito obrigado. Deixe seu like, inscreva em nosso canal, ajude-nos a divulgar a doutrina espírita e a gente aguarda você no capítulo 9, Revoluções do Globo. Paz e luz, que a bênção de Jesus esteja sempre nos iluminando, sempre nos fortalecendo.